O silêncio da pedra. O terror tem muitos sons. O rugido dos propulsores de guerra, o estalo do laser desintegrando a blindagem, o grito humano. Mas no posto avançado Câncer 9, a apenas 100 metros sobre a crosta estéril de um mundo esquecido, o terror era o silêncio. Um silêncio metálico que amplificava o zumbido dos geradores e, pior ainda, o batimento de seu próprio coração. Este era o único laboratório que a frota confiou para abrigar a sua mais recente e mais misteriosa mercadoria. E era onde a doutora Elara Foz começaria sua lenta descida à verdade. Uma verdade que faria do fronte de batalha um refúgio acolhedor. A transferência e o isolamento. A doutora Elara Foz, uma médica de campo com diploma em xenobiologia de emergência, odiava Câncer 9. Era uma cela sem grades, designada para os que não podiam mais suportar a linha de frente, mas eram muito valiosos para serem descartados. Ao sair da dropship, o ar congelante e rarefeito do planeta, uma mistura tóxica de poeira e óxido de ferro, raspou o metal como lixa. A única coisa mais fria que o clima era o olhar do tenente Harker, o comandante de segurança da base. Bem-vinda ao limbo, doutora. Harker sibilou sem calor. Espero que goste da solidão. Estamos isolados. O fronte está a milhares de anos-luz, mas sinto que o inferno está mais perto. Voz não estava ali para tratar ferimentos de batalha, mas para analisar o prisioneiro solitário mantido no nível 3 de contenção. O relatório da frota sobre a captura era quase um conto de fadas. Uma equipe de assalto de elite encontrou o alienígena Divok no casco de um transporte civil desativado. Todos os civis e soldados estavam intactos, fisicamente ilesos, mas vazios, catatônicos, como bonecos. A ordem é simples, doutora. Harker continuou enquanto o elevador de pressurização os levava ao subsolo profundo. Descubra o que ele faz e por que todos que o encontram ficam assim. Mas não toque nele, não se aproxime demais. A primeira visão e a inércia ameaçador. A cela no nível 3 era uma câmara de cerâmica preta selada por 3 camadas de vidro balístico reforçado e um campo de força de contenção biológica. O Divok estava lá. Não era grande, não era ameaçador na forma física. Era uma criatura pálida, segmentada, com um exoesqueleto úmido e quase transparente e apêndices finos que se curvavam lentamente. Parecia um inseto gigante doente. O que assustava a Voz não era a aparência, mas a sua inércia. Os monitores liam 0 atividade hostil, 0 agressividade e apenas um traço de metabolismo base. Estava contido, mas parecia perfeitamente calmo, quase em sono profundo. Ele não tenta escapar, Harker sussurrou, a voz tensa. Não come, não bebe, mas quando ligamos os sensores psíquicos, eles enlouquecem. Picos e quedas que não significam nada para a ciência, mas que fazem os técnicos gritarem e dar entrada na ala médica. A semente do terror. Voz ativou o sistema de microespectroscopia, observando Divok mais de perto. Ele parece vazio, ela disse, a mão tocando o vidro, apesar do aviso de Harker. Ao contrário, doutora, Harker corrigiu, sua voz agora um murmúrio gutural. Ele está cheio, cheio de tudo o que tirou dos outros. E ele está esperando que a gente baixe a guarda. Voz olhou para a criatura, que não se moveu. Mas por um breve e aterrorizante instante, ela sentiu a pontada de uma memória que não era dela. O cheiro de mar salgado, a gargalhada estridente de uma criança, algo que ela nunca havia experimentado. Era intrusivo. E quando piscou, a memória se foi, deixando apenas um vácuo frio e um princípio de dor de cabeça. Ela se virou para Harker, o terror começando a se firmar no estômago. O Divok estava lá, inerte, mas sua presença já havia deixado sua marca. O silêncio em Câncer 9 era um convite, e a colheita estava apenas começando. Primeiros sinais de deterioração mental. A dor de cabeça de Elara não desapareceu. Tornou-se um zumbido sutil, compartilhado. Em uma semana, a base de Câncer 9, designada para a precisão militar, começou a falhar.
Os técnicos esqueciam códigos de acesso cruciais. Os guardas eram encontrados em postos balançando-se, murmurando fragmentos incoerentes sobre o dia que o sol morreu. O tenente Harker, sempre estoico, começou a ter surtos de paranoia, acusando sua equipe de sabotagem e traição. Ninguém conseguia se concentrar. Não era estresse, era uma erosão lenta e sistêmica da cognição. Voss percebeu que, de alguma forma, o Divok estava vazando. Sua mera presença estava corroendo o isolamento psíquico de todos. A descoberta da dieta Divok. Voss ignorou as ordens de Harker e intensificou a análise biológica do Divok. Ela ignorou o metabolismo e focou nos picos eletromagnéticos. O alienígena não consumia glicose ou oxigênio de forma significativa. Ele metabolizava ondas de frequência neural de alta complexidade. Seu diagrama revelou uma assinatura de drenagem assustadora. O Divok atacava as áreas do cérebro ligadas à memória emocional, à identidade e à empatia. Ele não se alimenta do corpo, ela escreveu em seu diário de bordo, a mão tremendo. Ele se alimenta de nós, e o que ele drena fica conosco. O miasma psíquico. A teoria de Voss era apavorante. O Divok processava o alimento, mas os resíduos psíquicos eram expelidos. A base estava saturada com o miasma psíquico. Eram memórias esmagadoras, medos viscerais e traumas acumulados flutuando invisivelmente pelo sistema de ventilação. O ar em Câncer 9 não era apenas frio, era pesado com o desespero e a loucura de milhares de almas perdidas. Voss começou a cobrir as entradas de ar de seu laboratório, sentindo que estava respirando o terror alheio. A invasão dos fantasmas, ilusões ativas. As falhas de memória se transformaram em visões. Voss viu seu pai, morto anos atrás, num canto escuro de seu laboratório. Ele não sorria, ele estava queimando, com os olhos vidrados de um corpo vazio. Os outros também viam. Um fuzileiro marinho tentou atirar no próprio reflexo, convencido de que sua namorada estava encarando ele com o rosto derretido. Harker passou a maior parte do dia de guarda em sua sala, apontando sua arma para a porta, jurando que os Divok estavam rastejando nas sombras. As almas drenadas estavam usando o medo dos vivos como combustível, manifestando-se como ilusões ativas e tentando levar a tripulação ao suicídio ou assassinato. A transformação dos aliados. A tragédia atingiu o ápice com a chegada de uma nave de resgate de última hora. Trouxe 5 soldados gravemente feridos. Na triagem, todos pareciam estáveis, mas Voss observou a leitura neural deles. As assinaturas emocionais sumiram, uma após a outra, como velas apagadas. Não houve convulsões, nem gritos. Eles simplesmente ficaram quietos, vazios. Voss percebeu que o Divok estava usando os feridos como um canal direto. Era a colheita final, silenciosa. O terror de Voss transformou-se em náusea quando um dos soldados, com o corpo ainda quente, abriu os olhos. Eles estavam abertos demais, brilhando com uma inteligência fria e alienígena. Os desalmados se levantaram, sem um som. Eles não usaram a comunicação. Eles não precisavam. Eram cascas humanas, perfeitas em sua funcionalidade, agora controladas pela inteligência fria do Divok no nível 3. Eles eram os desalmados. A base mergulhou no caos. Harker, que estava à beira da loucura, abriu fogo contra uma ilusão. O som dos tiros foi o sinal. Os desalmados, movendo-se com uma velocidade e precisão que nunca tiveram em vida, começaram a caçar a tripulação que restava. A paranoia total. A base era agora um labirinto de metal e sombras. Elara se escondeu em um duto de ventilação, com uma pistola laser na mão. O maior terror não era um inimigo vazio, mas a dúvida: quem ainda era humano? Ela ouviu passos, baixos, silenciosos. Ela viu um dos técnicos de comunicação. "John, é você?" Ele hesitou. Ela viu o vazio nos olhos dele. Ele não estava vendo ela, estava vendo a presa. Voss atirou. John caiu. E Elara não soube dizer se havia matado um amigo ou um papute. A paranoia havia triunfado. Apenas o som do Divok no nível 3 parecia real. Confronto na contenção. Usando os esquemas que memorizou, Elara rastejou pelos dutos até o nível 3. Harker estava lá, enlouquecendo, atirando na sua própria porta do confinamento. Ele a viu e a sua pergunta transmitiu: "Você é real ou sou eu?" Voss o ignorou. Ela tinha uma última ideia.
O Dvock era alimentado por energia psíquica e contido por uma grade de alta eletricidade. Se ela sobrecarregasse a contenção, Hacker tentou impedi-la, agarrado por uma ilusão visível apenas para ele. Voz o empurrou e ativou a sobrecarga manual. O Dvock, até então inerte, finalmente se moveu. Seus apêndices tiquitearam contra o vidro com uma força surpreendente. Por um instante, o terror de todas as almas presas no miasma inundou a mente de Voz, quase paralisando-a. A última transmissão. O feedback de energia da grade de contenção atingiu Dvock com um arco elétrico ensurdecedor. O alienígena se contorceu. Seus apêndices se enrolaram e finalmente se dissolveu em uma massa disforme de tecido gris. O silêncio voltou. Um silêncio real, agora. Elara se aproximou até a sala de comunicação de emergência. Ela gravou sua mensagem final, avisando a frota sobre a natureza da ameaça de Dvock e a destruição de Câncer 9. O inimigo é a mente, ela sussurrou na gravação. Não lutem com eles. Enquanto desligava o gravador, a doutora Elara Voz olhou para a tela de stand-by. Seu reflexo estava lá. Ela viu o cabelo emaranhado, o rosto manchado de fuligem, mas havia algo mais, um vazio sutil. A ponta de um iceberg de gelo que se formava em seu peito. A sensação de terror, antes esmagadora, havia desaparecido completamente, substituída por uma calma gélida. A guerra estava vencida na base, mas, ao olhar para o seu próprio reflexo, a doutora Elara Voz não sentiu mais nada, percebendo com um terror sem emoção que o Dvock havia perdido a batalha, mas que a sua colheita em Câncer 9 estava dolorosamente completa.